Fala galera, vamos lá. Esse vídeo foi com o profissional Guilherme, falando dele sobre a vivência com futebol americano. Esse vídeo a gente vai dividir em 4 partes. Nessa primeira parte, o profissional Guilherme fala um pouco do histórico do futebol americano, como é que foi para ele, né, a vivência dele com o futebol americano, e dá uma pincelada sobre as regras da modalidade, beleza? Bom vídeo lá, galera. Valeu! Fala galera, beleza? Começando agora mais uma live aqui pro canal Sem Corte Sem Filtro e no meu Instagram, Paulo HL Paladini, beleza? Eu acho que é a primeira vez que eu tô divulgando isso pro Instagram, então fica aí pra quem quiser me seguir, fiquem bem à vontade para poder me seguir, quem acompanha a gente no YouTube, logicamente também quem assistir aqui no canal Sem Corte, aqui no Instagram e no canal Sem Corte Sem Filtro, beleza? Galera, hoje estamos iniciando às 16 horas, vocês podem ver que o dia tá mais claro, tá? Motivos pessoais, com o nosso convidado também, então um dos motivos que a gente está fazendo agora às 16 horas. Tudo bem? Então, novamente, boa tarde para todo mundo. Hoje o papo vai ser sobre vivência com futebol americano com o profissional Guilherme. Ele já está aqui e vamos chamar ele, vamos começar a nossa live de hoje. Vamos lá. Profissional Guilherme. Tudo certo com vocês? Espero que sim, se cuidando. Olha aí, ó. Fala, Gui. E aí, cara? Tudo certo? Certinho? Beleza? Tranquilo. Gui, tudo bem aí? Tá bom o áudio aí, cara? Tá, tô ouvindo bem. Tudo certo. Show de bola. Deixa eu mandar aqui. Gui, vamos começar? Bora lá, cara. Então vamos lá, Gui. Cara, primeiramente eu quero que tu se apresente para nós aí, com quem eu tô falando, curso, enfim, dá uma apresentação geral tua aí. Então, cara, meu nome é Guilherme Ramos, né? Eu sou profissional de educação física, que nem tu, né? Hoje eu trabalho como personal trainer, mas já passei por várias áreas de educação física, né? Como ginástica laboral e tudo mais. E eu tenho essa vivência que, cara, foi especial demais pra mim, que eu fiz parte do time de São José Estepos de 2012 até 2014 e depois tentei retornar em 2017 e aí em 2018 eu fui obrigado a parar por questões profissionais, né? Mas é uma parada que eu sinto muita saudade até hoje, né? Muito bom, Gui, muito bom, muito bom. Cara, hoje tu trabalha com o quê? Então, hoje eu sou personal trainer, né, cara? Eu, de uns 4 anos pra cá, com o trabalho eu me voltei mais pra grupos especiais, né? Tipo, a base de reabilitação, tratamento de doenças metabólicas, né? Eu me voltei mais para essa área nesses últimos 4 anos, né? Inclusive, hoje eu faço especialização na área, né? Até para me ajudar mais a trabalhar com esse público, né? Muito bom, Gui, muito legal. Galera, para quem estiver entrando na live aí, se quiserem fazer as perguntas, fiquem bem à vontade, tá? A gente tem uma pauta para seguir, mas sem a obrigatoriedade nenhuma, tá? Então fiquem bem à vontade para poder, se quiserem fazer uma pergunta. Gui, conta para nós qual é a tua ligação com a modalidade de futebol americano, por que tu entrou nela? Então, cara, eu tive um convite em 2012 de um amigo meu, que também era profissional de educação física, o Juan. Ele já jogava, né, já fazia parte do time de São José Estepos. E começou a falar, né, cara, que a modalidade ela tem um nível de conexão entre os participantes muito alto, né? A gente tem quando a gente joga, tem um nível de dependência muito alto dos integrantes do time para a jogada acontecer, né? Por exemplo, tu não conseguiria driblar um time inteiro para fazer um gol, né? Como no futebol, né? Futebol americano, tu depende exatamente que cada peça faça o movimento correto, né? Aí eu comecei a achar interessante isso aí, né? Aí fiz o teste, que na época era só um teste físico. Em 2012 mesmo eu consegui passar, e em 2012 eu consegui ingressar no time mesmo, né? E desde lá, cara, não tem como tu descrever o nível de entrosamento que um time de futebol americano tem, cara.
eu fico imaginando assim, cara, a gente é amador, a gente criou uma conexão e um vínculo muito alto. Eu imagino esses caras que são profissionais, cara, o nível de conexão e vínculo deles deve ser muito mais alto. Entendi, entendi. Ô Gui, deixa eu te perguntar, cara, como é que tu ingressou no futebol americano, para quem tem pouco conhecimento, tem várias posições. Fala para nós um pouquinho da história do futebol americano, posições, onde tu jogava, dá uma pincelada como é que era o futebol americano. Ou como é, né? Então, cara, o futebol americano, ele é um jogo de conquista de território, né? Se a gente for comparar com algo de conhecimento comum da galera, ele parece um pouco com xadrez, sabe? Que tu vai pressionando o teu adversário, conquistando o território dele, né? E aí o futebol americano, tu tens as zonas de pontuação que ficam ao fim do campo. Essas zonas de pontuação são os objetivos principais do time. Perfeito. Quando se alcança essas zonas de pontuação, a gente marca um touchdown, que é a pontuação mais alta do jogo. Ela vale 6 pontos, né? Então tu vai tentando conquistar território até alcançar essa zona de pontuação e conseguir que um dos teus atletas consiga entrar com a bola nessa zona de pontuação. Com isso, né, tu vai contar com a disposição dos atletas em campo, né? Aí tu tens uma linha no time de ataque e uma linha no time de defesa. A linha no time de ataque, ela é composta de 5 atletas, né? Onde um guard, 2 guards, um center e 2 tackles. O center, cara, ele é o jogador que passa a bola por entre as pernas para o capitão do time fazer o passe ou indicar a corrida com algum atleta que venha de trás dele, né? E aí tem os atletas que correm para receber a bola, que são os wide receivers, e os atletas que correm de trás da linha com a bola, que são os running backs. E aí cada wide receiver, dependendo do posicionamento ou movimentação que ele vai fazer, ele ganha um nome específico, e cada running back também tem um nome mais específico, né? Talvez vai complicar um pouco mais a explicação. E aí no time de defesa tem outros atletas que vão tentar evitar que isso aconteça, né? A linha, ela tem... Aí a gente muda o nome para tackle para defensive tackle, e em vez de guards são defensive ends, né? Eles são posições invertidas do ataque. Atrás tem os linebackers, e atrás dos linebackers tem os corners e os safeties. Os linebackers são atletas que são responsáveis por parar a corrida, em tese, né? Às vezes eles param um passe também. E aí, a última linha, que são os corners e os safeties, eles são responsáveis por interferir no passe, né? Esses passes mais longos, né? Isso em tese, né? Muitas vezes esses atletas defendem outros tipos de jogada, né? Enfim. Sim. A posição que eu mais joguei, existe momentos do jogo que um terceiro time entra em campo, né? O que acontece é assim, ó, se tu tá em posse de bola, teu time é o time de ataque, então tem um time de ataque ali. Quando tu perde a posse de bola, aquele time de ataque inteiro sai, entra um segundo time, chamado time de defesa, que esse vai tentar retomar a posse de bola. Algumas jogadas específicas do jogo, como um chute, né? Quando a gente não consegue avançar a 10 jardas, que a cada 10 jardas tu ganha uma segunda chance, né? De efetuar outras jogadas para tentar avançar mais 10 jardas. Quando tu não consegue, tu chuta para frente a bola. Como é que é? É um punch, o nome da jogada. Deu um branco agora. Tudo bem. Quando essas situações específicas acontecem, entra um time de especialistas em campo, né? O time de especialistas, ele não é um time que exige tanto o fator técnico, né? Ele tem um gradil físico muito maior. Como eu não me destaquei muito tecnicamente, o que eu podia oferecer era grosseria mesmo. Aí eu jogava muito no time de especialista, cara, que era onde eu tinha a vaga cativa, né, na época. Mas uma explicação meio grosseira, basicamente é isso, né? Não, tá ótimo, tá ótimo. Futebol americano é um esporte muito legal e é uma vivência nova aqui para nós brasileiros, né? Apesar de... Cara, tens noção há quanto tempo que o futebol americano tá no Brasil? Cara, assim, ó, de modo geral não tenho, mas o primeiro campeonato com equipamento completo aqui em Santa Catarina, o equipamento completo a gente chama full pads, que é capacete, protetor de ombro e o restante dos equipamentos, né? Que antigamente era praticado sem, né? Mas eu não tenho ideia de quando isso começou. Mas com o full pad foi disputado o primeiro campeonato em 2009. Era um campeonato catarinense, então? Isso, já oficializado como Associação Catarinense de Futebol Americano.
Ah, que legal. Existe uma Uma competição associação, então? oficial com premiação e tudo. Isso, já somos federação, né, cara? Existe a Confederação Brasileira e a Federação Catarinense. Ah, que Já legal, tem cara. essa instituição organizada. Muito Uhum. bom saber, muito legal. Ah, então quer dizer que já tem uma logística, um aparato para modalidade. Sim, sim. Já tem a base de regras, já existia, óbvio, né? Até, mas hoje já está estabelecido que todas as competições em nível regional ou nacional, elas usam a regra do futebol americano universitário, né? Que o nome é NCAA, a gente chama de college de futebol, né? Ou futebol, né? Sim, Mais sim. precisamente, né? O futebol é mais abrasileirado, né? Na verdade, o único lugar no mundo que o futebol não é futebol é nos Estados Unidos, né? Que eles Sim, que é chamam aquilo ali, soccer. é o nosso futebol de soccer, né? Sim, O resto exatamente. do mundo chama de futebol, né? Perfeitamente. E deve ser muito legal de chegar nos Estados Unidos e falar em futebol, e na verdade não é o futebol que eles estão. Que a gente quer se referir às vezes com eles, né? Sim, sim. Muito bom. Cara, um pouco sobre a tua opinião sobre a modalidade. Mas assim, ó, ô Gui, deixa eu te fazer umas perguntas, porque eu acho muito legal a Uhum. modalidade, muito bacana. Por isso a ideia, de antemão, eu te agradeço demais pela oportunidade de estar aqui conversando com a gente, Pô, eu que né, agradeço aí, cara. aqui com o canal. Então explica para nós um pouco como é que é a vivência com a modalidade, como é que, tudo bem, que a gente está falando de uma equipe catarinense que não tem tantos atributos, né? Uhum. Pelo que eu entendo de nacional, não vai tanto além, né? Não sei como é que o Sim. Esteposto está em relação ao nacional, mas dá uma explanada para Uhum. nós, como é que acontece para montar um time, fazer Uhum. relação, testes. Tenta explicar um pouquinho para nós como é que acontece isso. Então, cara, seria assim, mais ou menos. Um time de futebol americano hoje, ele só, obrigatoriamente e por enquanto, ele tem que ser uma instituição sem fim lucrativo, porque ele Uhum. ainda é um esporte amador, né? Então tu tem que criar uma organização ou agremiação sem fim lucrativo. E aí dali tu poderia, tipo, exercer convites ou montar o teu time, né? Digamos assim, sei lá, tu convida 33 amigos malucos aí e resolve jogar, tá ligado? Só que aí tu tens que, para participar, tu tem que ter o PJ, né? E tu tens que montar uma agremiação. E aí Ah, se filiar à legal. Federação Regional e à Federação Brasileira, né? E até eu tenho alguns amigos que eu joguei com eles que já chegaram a ter experiência remunerada, né, jogando em times fora do estado, né? Não fora do país ainda. Eu conheci algumas poucas pessoas que foram para fora do país, inclusive recentemente um cara de Cuiabá, se eu não me engano, o Duzão, o Durval. Ele fez um teste e está jogando num time profissional, né, da NFL. Por enquanto ele não entrou em campo ainda, mas ele já jogou uma temporada inteira. Ele está no Miami Dolphins, Que legal, cara. né? Mas, por exemplo, hoje nós temos as competições regionais que acontecem na metade do ano. Por ser um esporte amador, as competições acontecem nos finais de semana, né? Sim. Então é um campeonato que acaba se estendendo por 5 meses, mais ou menos. E depois a gente tem o campeonato nacional, né? Hoje eu tô afastado do time, mas os caras são meus amigos, né? Eu tenho sempre notícia deles. Hoje o Esteposto está numa divisão de acesso, né? Que seria a segunda divisão do nacional. E a gente já foi o terceiro time do país, né? Mas é as coisas que acontecem com o esporte amador, né, cara? Em alguns momentos tu tem um incentivo monetário muito grande, em alguns outros momentos não é tão grande assim e o time acaba passando por um nível de dificuldade, né? Em vários aspectos. Mas o nosso ritmo de treinamento, cara, por ser esporte amador, ele também só acontece aos finais de semana, sendo cada setor do time se organizava para fazer treinamentos paralelos durante a semana, né? Então, como na grande maioria das vezes eu entrava no time de especialistas na linha, então eu treinava com a galera da linha de ataque. E também treinava algumas poucas vezes com a linha de defesa, né? Então, é bem complexo, né? Se tratando de um esporte amador e tendo, como tu falou ali, pouca estrutura, né? Tem que se adaptar. A gente até teve uma professora, cara, que eu nunca esqueço dela, da faculdade. A professora Martina, cara. Que ela Sério? falava que o esporte amador é feito... Hã? Ah, não, tá, desculpa. Fala, fala. Da faculdade, cara. Sim, eu A lembro da professora Martina. Martina. Cara, ela falava que, assim, ó, o esporte amador é feito de malucos e apaixonados, né? Então, tipo,
ela falava que o real sentido da palavra amador é fazer porque tu ama, né? Então o bando de maluco que compõe o time, a gente era apaixonado e fazia meio que porque era natural pra gente, né? Tipo, hoje, às vezes a gente não pensa em estar sem ou estar afastado daquilo ali, né? Mas muitas vezes isso acaba acontecendo, né? Como não é uma fonte de renda, né? Então algumas coisas acabam pesando mais no decorrer do tempo, né? Entendi.